nome é Alipe Getúlio Cron Júnior. Vou estar apresentando um trabalho sobre comandos básicos do Linux. Esse trabalho é um trabalho de sistematização da disciplina Sistemas Operacionais Livres e Serviços do curso de especialização em desenvolvimento de sistemas de software livre da Universidade Católica de Brasília. Nesse trabalho, eu vou estar apresentando estudo de caso usando como base o Linux Fedora. O Fedora é mantido pela comunidade open source, apoiado pela Red Hat. Esse apoio da Red Hat ele é oferecido um apoio financeiro para a equipe interna da Red Hat que trabalha nas melhorias do Linux e também apoio intelectual com profissionais da Red Hat apoiando a comunidade open source para desenvolvimento do Linux. A primeira versão do Linux foi baseada no Red Hat Enterprise Linux versão 9. A versão atual do Fedora é a versão 16, lançada em novembro de 2011. A próxima versão, a versão 17, já está em testes, deve ser lançada nos próximos meses. O Fedora ele suporta a arquitetura 32 e 64 bits e o ambiente gráfico padrão dele é o GNOME, com a particularidade que, a partir da versão 15 do Fedora, o ambiente gráfico padrão que vem nele é o GNOME 3. Anteriormente eram as versões anteriores do GNOME. E atualmente o GNOME 3 ele oferece muitas melhorias em relação ao GNOME 2 e o GNOME 1 também. Nesse trabalho eu vou apresentar basicamente o uso de alguns comandos básicos do Linux, a maioria deles para manipular arquivos e diretórios. O principal comando dentre todos os que são apresentados é o comando man, que através dele é possível você descobrir a finalidade de todos os outros comandos, caso não conheça cada um ou caso tenha dúvidas sobre algum parâmetro específico do uso de alguns destes comandos. Nesse trabalho eu usei como hardware um notebook simples do modelo LG, da marca LG modelo R510, com processador Intel Pentium dual-core de 2.1 GB, memória RAM desse equipamento de 3 GB e o HD de 150 GB. O software, como dito anteriormente, é o sistema operacional Linux Fedora na sua versão 16, com ambiente gráfico GNOME 3, mais detalhadamente 3.2.1. Para gerar essa apresentação, eu usei o LibreOffice Impress versão 3.4, que o Impress é uma das ferramentas da suíte LibreOffice, ou OpenOffice, como era chamado anteriormente, e ela tem a finalidade análoga ao Microsoft PowerPoint, para gerar slides e apresentações, enfim. Para fazer a gravação desse vídeo, estou usando o GTK Record My Desktop, e para apresentar a execução de cada comando eu vou usar o GNOME Terminal. Vamos agora à demonstração de cada um dos comandos previstos nesse trabalho. Vamos abrir o terminal e vamos começar a execução aqui. Primeiramente, vamos limpar a tela para que a tela não fique muito poluída. O principal comando e o primeiro comando que eu quero exemplificar é o man. Se eu digitar somente o man, ele vai me perguntar qual manual que a gente deseja visualizar. Então, para eu saber para que serve o man, eu vou executar o man do próprio man. Vamos lá, man do man. Ele relata aqui que o man é uma interface para a gente visualizar manuais de referência dos comandos. Aqui ele tem diversas opções possíveis que pode ser usada com o man. Enfim, aqui ele vai explicando detalhadamente cada um dos parâmetros, dando algum exemplo de uso, algo desse tipo, entrando nos detalhes e dando exemplos sobre cada parâmetro, sobre, enfim, tudo que esse comando é possível realizar. Feito isso, vamos passar agora para um outro comando, o ifconfig. Vamos primeiramente descobrir para que esse comando serve. Através do man também, eu vou pedir o manual do ifconfig. O ifconfig, como dito aqui, ele configura uma interface de rede
Ou caso a gente não passe nenhum parâmetro, ele lista todas as configurações das interfaces de rede configurada no equipamento. Por exemplo, vamos digitar aqui ifconfig. Ele mostra aqui as interfaces de rede configuradas. Por exemplo, a interface wireless WLAN. Aqui ele mostra o endereço de hardware dele, ou seja, o MAC address. Ele mostra o IP da máquina, o IP de broadcast, a máscara de rede, enfim, mostra todas as opções referentes a cada uma das interfaces de rede configuradas no equipamento, certo? O próximo comando que eu quero exemplificar aqui, já entrando na parte de gerenciamento do sistema de arquivos mesmo, é o comando pwd. Esse comando, vamos ver no manual o que ele fala pra gente sobre ele. Ele imprime o nome do diretório corrente, ou seja, o diretório atual onde eu estou trabalhando em cima dele. Por exemplo, como eu já executei anteriormente, o pwd. Ele está me explicando aqui que eu estou trabalhando no diretório /home/casa. Um outro comando que eu acho interessante, muito útil, é o ls. Vamos ver para que ele serve. Ele lista conteúdo de um determinado diretório, certo? Uma particularidade desse comando, se a gente executar só o ls, ele mostra somente o conteúdo sem muitas informações, só o nome dos arquivos ou dos diretórios que existem nesse determinado diretório. Se eu quiser saber mais detalhes, eu posso usar o ls-la. O ls-la ele lista todos os arquivos e diretórios que existem e subdiretórios que existem nesse diretório. Porém, ele inclui também os arquivos e diretórios ocultos, ou seja, aqueles que começam com ponto. Se a gente quiser visualizar somente os arquivos que não são ocultos, a gente pode usar o atalho ll, que aí sim ele lista todos os diretórios e arquivos que não são ocultos nesse diretório. Aqui eu gostaria de ressaltar a particularidade que todos os diretórios eles começam aqui inicialmente com a letra D. Todos eles é possível identificar quando é um diretório quando tem essa letra D no início. Os que tem o hífen é porque são arquivos, não são diretórios. Aqui ele mostra as permissões de acesso para o usuário e para o grupo, o tamanho dele e a data que esse arquivo foi manipulado pela última vez. Pronto, tido esse entendimento sobre o comando ls, vamos passar agora para o comando df. Ele não é um comando muito relacionado ao gerenciamento, mas é importante a gente conhecer ele para a gente saber qual a capacidade do nosso sistema de arquivo. Vamos digitar man df para saber como é que usa esse comando, para que ele sai. Ele lista o espaço em uso do sistema do HD, do disco. Ele mostra o espaço em uso no disco dentro de um determinado sistema de arquivos, um determinado sistema operacional. Por exemplo, se eu digitar df aqui, ele me mostra. Deixa eu limpar a tela novamente porque está muito poluído. Vamos digitar aqui df. Ele mostra todos os drives montados em cima desse HD e quantos % de uso cada um desses mount points, que é chamado no Linux, cada um desses pontos de montagem de drives, quantos % eles estão em uso. Aqui é o quanto que cada um desses diretórios estão, o qual é a capacidade deles, e aqui quanto está usado. E se a gente quiser saber isso em outra unidade, a gente pode usar df-k, que ele mostra a capacidade dele df-k maiúsculo. Não é df-k. Vamos ver o man para a gente descobrir aqui qual é
opção. Sim, são df-k mesmo. df-k. Ele mostra o tamanho em blocos de 1K. Perfeito? Continuando. Um outro comando que eu acho importante de conhecer é o find. Vamos ver para que ele serve. O find ele faz a busca por arquivos em uma determinada hierarquia de diretório, uma determinada estrutura de diretórios. Se eu sei que um arquivo existe, mas não sei aonde que ele está, eu uso esse comando find, e esse comando através dos parâmetros me mostra onde esse arquivo se encontra na estrutura de diretórios. Um outro comando é o mkdir. Vamos ver para que ele serve. O mkdir ele cria diretórios dentro do sistema de arquivos, como relatado aqui. E tem várias opções aqui para a gente utilizar. O comando cp, vamos ver para que ele serve. Ele faz a cópia de arquivos e diretórios também dentro do sistema de arquivo. Copia um diretório para o outro, um arquivo de um diretório para outro, enfim, faz toda essa movimentação de arquivos dentro do sistema. Um outro comando é o rm, vamos ver para que ele serve também. Ele remove arquivos ou diretórios. Um outro comando que eu acho interessante é o chmod. O chmod ele muda a permissão de arquivos de um determinado sistema de acordo com parâmetros. Esse comando ele é importante, chmod, porque ele muda a permissão de acesso, a permissão de execução ou de leitura destes arquivos, garantindo maior segurança ao sistema operacional. Caso um determinado usuário não tenha permissão de visualizar, somente o usuário root consegue realizar todas as operações nesse arquivo, caso o usuário corrente não tenha essa permissão. Por fim, visto a finalidade desses comandos bem superficialmente, eu vou começar agora a executar esses comandos de fato, fazendo um estudo de caso dentro do sistema de arquivos para demonstrar a execução de cada um deles. Primeiramente, vamos limpar a tela novamente, porque está muito poluída. Vamos ver em qual diretório nós estamos. Para isso usamos o comando pwd. Estamos no home casa. A partir daqui eu vou criar um novo diretório chamado diretório sistematização, por exemplo. Então, mkdir make directory, seria uma abreviação disso, sistematização. Ok? Se a gente listar agora o conteúdo do diretório home casa, é possível a gente ver que o diretório de sistematização foi criado com a propriedade D, porque ele é um diretório com permissão de leitura, escrita e execução para usuário e grupo, certo? Ok, vamos em frente. Criado esse diretório, eu vou criar um arquivo dentro desse diretório para a gente manipular ele e ver como é que as coisas acontecem na prática em cima desses comandos. Vamos entrar no diretório de sistematização, cd sistematização, eu entro no diretório, para eu saber onde eu estou dentro do diretório home, casa, sistematização. Eu vou criar um arquivo usando o vim, que é um editor de arquivos. Eu vou criar um arquivo teste, ou seja, vim teste. Se esse arquivo não existir, ele cria. Se esse arquivo existir, ele abre esse arquivo. Então vamos abri-lo, vamos criá-lo, na verdade, porque ele não existe, e vamos editá-lo. Vou no modo de inserção do vim. Vamos incluir qualquer conteúdo aqui. Conteúdo do arquivo da sistematização como exemplo, certo? Feito isso, vamos salvá-lo. Right quit, salvei. Se a gente listar o conteúdo do diretório de sistematização, é possível verificar o conteúdo teste. Se a gente quiser saber o conteúdo, o que tem dentro desse arquivo, a gente pode usar esse comando cat teste. Pronto, ele listou o
conteúdo do arquivo. Existem outros comandos para visualizar o conteúdo, como more, ele mostra também, less, ele mostra as últimas linhas, enfim. Essas são outras opções para visualizar o conteúdo do arquivo. Feito isso, vamos usar agora o comando cp para copiar esse arquivo teste para um outro diretório. Então, para que a gente possa copiar, vamos primeiro criar um outro diretório vazio. Vamos subir um nível na árvore. Vamos criar aqui mkdir, criar o diretório sistematização 2. Agora já é possível visualizar. Foi criado o diretório sistematização 2. E aqui o diretório, ou melhor, foi criado o diretório sistematização 2 e aqui o diretório anterior que nós havíamos criado. Se a gente listar o conteúdo do diretório sistematização, existe o arquivo teste dentro dele. Se listarmos o conteúdo do diretório sistematização 2, não existe nada, certo? Vamos copiar o arquivo teste do diretório sistematização para o diretório sistematização 2. O copiar, a gente usa o cp sistematização, que é o diretório de origem / arquivo de origem, para o diretório destino, sistematização 2. Feito isso, o diretório, o arquivo teste foi copiado para o diretório sistematização 2. Vamos visualizar o conteúdo do diretório ls sistematização 2. Pronto, é possível verificar. Se a gente entrar nele, cd sistematização 2 e dar um ll, é possível ver que esse arquivo foi criado. Porém, ele está sem as permissões de execução, certo? Para a gente adicionar a permissão de execução nesse arquivo, a gente usa o comando chmod mais x, ou seja, nós vamos adicionar a opção x neste arquivo. Se a gente listar novamente, já é possível ver que ele mudou de cor, porque aqui no terminal ele tem essa diferenciação para saber quando o arquivo é executável, ele fica amarelo. E aqui ele adicionou as opções de execução que antes não haviam em cima desse arquivo teste, certo? Feito isso, vamos agora remover o diretório sistematização. Vamos subir um nível novamente. Estamos aqui no diretório casa. O diretório sistematização encontra-se aqui. Vamos removê-lo. Digitar rm sistematização. Se a gente tentar remover, ele não vai deixar. Por quê? Ele diz que é um diretório, obviamente, mas ele não deixa porque existe um arquivo dentro dele. Existe o arquivo teste. Então a gente precisa usar o rm -r, ou seja, dando uma recursividade para esse comando, ou seja, remova recursivamente tudo que existe dentro de sistematização. Agora ele removeu. O diretório sistematização deixou então de existir, certo? Então, esses foram os exemplos de execução dos nossos comandos. E com essa execução desses comandos, a gente pode ver que todos esses comandos, não só esse que a gente executou, mas todos os outros que o Linux disponibiliza, podem ser analisados como utilizar através do comando man. Você digita man e o nome do comando especificamente. A gente pode concluir também que o usuário do Linux, do sistema operacional Linux, ele pode ter total controle sobre o sistema operacional, desde que ele tenha permissão para isso. E para que ele tenha esse total controle, independente de perfis, ele tem que estar como usuário root, ou seja, um super usuário que tem capacidade máxima dentro do Linux. E com essa caracterização de usuário root ou de nível de controles de acesso aos arquivos, usando o comando chmod, por exemplo, a segurança e o controle de acesso aos arquivos e aos diretórios no Linux se torna muito eficiente, porque todos esses níveis de acesso podem ser dados para um determinado usuário, tirar acesso de outro usuário ou de um determinado grupo. E
característica importante do Linux também é que os comandos de administração do Linux só podem ser executados por aqueles usuários root, ou seja, os usuários que têm permissão de administração. Essa característica evita que usuários comuns façam coisas indevidas no sistema operacional, ou seja, mexa em algum arquivo que não deve, ou um determinado usuário visualize e manipule arquivo de um outro usuário, ferindo assim a segurança mesmo e a integridade do sistema operacional. Era isso que eu tinha para explicar sobre os comandos básicos do Linux. Eu deixo aqui o endereço do meu blog, onde eu posto algumas curiosidades, não só relacionadas à tecnologia, mas outras curiosidades que eu acho interessante. Posto lá e estou à disposição através do blog para tirar dúvidas. Obrigado.